20º domingo do tempo comum do ano C, 18 de setembro, Evangelho de Lucas 16, de 1 a 13. Estamos no mês da Bíblia, o livro de Josué, que exige estudo e atenção, assim como exige estudo e atenção essa parábola considerada difícil por todos os leitores. A interpretação da parábola do administrador desonesto gerou uma quantidade desproporcional de discussões entre especialistas. A ideia fundamental realmente expressa não é particularmente complicada, mas o problema é combinar todos os detalhes da parábola. O significado, o ensinamento que o evangelista quer dar é muito claro. O dinheiro é uma ferramenta para fazer amigos. O perigo é que, em vez de usá-lo para fazer amigos, há quem faça amizade com o dinheiro e depois torna-se escravo dele. Então, em vez de você usar o dinheiro, você é usado por ele. Não podemos negar que se trata de um evangelho difícil, porém. Um dos problemas é que Jesus elogia a astúcia do administrador, o que pode ser confundido com um elogio ao comportamento imoral dele. No mês da Bíblia, ler a parábola, exige um pouco de estudo e atenção. A Bíblia é tudo menos que simples. É preciso cuidado ao abordar o texto sagrado, porque há muitas passagens difíceis e muitos pensam, por exemplo, que cada uma frase da Bíblia tem um significado único e preciso e que é confirmado unanimemente por todos os melhores especialistas nos estudos bíblicos. E diante disso, a igreja ensinaria com certeza o que o texto está ensinando. Mas, na verdade, não é assim. A grande maioria das páginas da Bíblia não possuem uma interpretação oficial da igreja. Há orientações, mas que são apenas orientações. Por isso, perante opiniões divergentes sobre um texto, não dispomos de ferramentas fáceis recorrendo a uma autoridade. Estudar a Bíblia, portanto, se torna uma necessidade, e isso pede humildade e nos ajuda, essa humildade, a compreender a importância de uma abordagem científica da Bíblia, da qual, mesmo que às vezes pareça uma operação árida ou até profana, a longo prazo se vêem as vantagens e serviços de um tal estudo. Esse tipo de estudo salvará ou ajudará a superar perplexidades históricas, literárias e teológicas que encontram aqueles que leem a Bíblia em chave religiosa. O que aconteceria se a palavra de Deus fosse lida de maneira apenas aproximada, simples? O risco seria de colocar um sentido espiritual, que eu acho, o que a palavra me diz, antes do sentido literal, o que a própria Bíblia diz. Pelo contrário, só depois de compreender o que o autor sagrado quis dizer, é possível descobrir o sentido para mim. O sentido para mim é um segundo passo, não o primeiro passo. De fato, para mim, nunca pode faltar. Se o estudo bíblico tem alguma aplicação na minha vida concreta, está bem. Se não tiver, é inútil. Voltando ao Evangelho. Jesus está falando com os discípulos, isso ele lhes diz: um homem rico tinha um administrador acusado de esbanjar seus bens. A expressão homem rico aparece 3 vezes no Evangelho de Lucas e sempre com conotação negativa. No capítulo 12, o homem rico é aquele ganancioso que teve colheitas surpreendentes, derruba os celeiros, quer construir novos, mas o Senhor lhe diz: ó estúpido, esta noite você vai morrer
E tudo que você acumulou, para quem será? Essa é uma vez que aparece o homem rico na Bíblia, em Lucas. Outra vez, acontece no mesmo capítulo, o homem rico é aquele da parábola do Lázaro, ou seja, um homem egoísta, que não é condenado porque maltrata o outro, mas é condenado porque simplesmente não vê o Lázaro, não vê o outro. O pobre não entrou no seu campo de visão. Esse homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chama e pede contas da administração e o demite. E diz: já não podes mais administrar meus bens. O que esse administrador faz? Ele analisa as suas possibilidades. Uma é uma impossibilidade física. Ir à enxada, não tenho força. A outra é uma impossibilidade moral. De mendigar, tenho vergonha. O que vou fazer? Então o administrador desonesto é esperto, porque quando for expulso desta casa, alguém vai receber em sua casa. Ou seja, ele vai fazer amizade com os devedores do patrão. Então ele chama os devedores e diz: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Ele disse: pegue seu recibo e escreva 50. Não é clara a atitude desse administrador. O que significa isso? Estaria ele renunciando à sua remuneração, ao seu percentual que lhe caberia como pagamento? Não. De 100 barris de óleo, uma comissão de 50 é excessiva, exagerada. No entanto, ele reduz a dívida, faz um favor, ajuda os devedores do patrão em prejuízo do patrão. Ele continua então em sua desonestidade. E a palavra desonestidade é a palavra-chave que faz entender essa passagem. Por quê? Porque o mestre elogiou aquele administrador desonesto. Como você elogia uma pessoa desonesta? Jesus analisa tudo e vai dizer: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Jesus elogia a capacidade de reagir deste administrador diante de uma emergência. Este homem foi capaz de reagir. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. E o que é esse dinheiro injusto, ou essa mamona, no texto mamon, no texto grego? A riqueza, ela não é condenada, mas quando ela se torna motivo de segurança, um tesouro no que confiar, então aí a riqueza é um perigo. Ela pode se transformar em mamona, ou seja, na personificação do dinheiro, como se o dinheiro fosse uma pessoa que nos comandasse. A palavra mamona deriva do hebraico aman, daí vem a palavra amém, português, que significa confiar, crer. Jesus está falando não apenas do dinheiro, mas de tudo aquilo que se deposita, em que se deposita a confiança. Essas coisas logo vão mostrar a sua falácia, porque estão destinadas a se desgastar, a desaparecer. Posse, dinheiro, lucro, riqueza, são as coisas em que as pessoas confiam. Jesus chama essa riqueza de desonesta e injusta. Usai o dinheiro injusto, disse, para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto,
Quem vos confiará o verdadeiro bem? Quem usa o dinheiro apenas para se sentir bem, em proveito próprio, em benefício próprio, será destruído, não terá uma morada eterna. E de novo, volta o termo desonesto. Jesus diz, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto, quem é desonesto nas pequenas, também é desonesto nas grandes, nas importantes. E pela quarta vez vem o termo desonesto e injusto. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E vem a sentença, a advertência severa de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Mammon. Nossa segurança, ou colocamos em Deus, e colocar a segurança em Deus significa comprometer-se em compartilhar aquilo que somos e o que temos com quem não tem, sabendo que nossa riqueza é Deus. Esse é o mesmo Jesus que disse, não vos preocupeis com a vida, procurai primeiro o reino, e tudo vos será dado em acréscimo. Jesus diz que é incompatível servir, ser escravo, servir a Deus e servir ao dinheiro, a mamona. A palavra de Deus é de uma riqueza inesgotável, que sempre nos supera e deve ser respeitada. A riqueza, no entanto, pode ser um instrumento de fraternidade e solidariedade. E isso é que abre as portas do paraíso, abre as portas das moradas eternas. E quem é que abre a porta das moradas eternas? Não é apenas Deus, mas são também aqueles com quem partilhamos o que Deus colocou em nossas mãos. Um bom domingo a todos.